E aí, pessoal? Beleza? Hoje vamos embarcar numa aventura tecnológica, explorando algumas das invenções mais incríveis que o tempo quase apagou da memória. Preparem-se para desvendar histórias fascinantes e descobrir como essas ideias, algumas meio malucas, outras revolucionárias, impactaram a humanidade. Fala sério, galera! Quem aí já ouviu falar do telégrafo pneumático? Imaginem só, um sistema subterrâneo de tubos que atravessava a cidade, levando mensagens e pequenos objetos a velocidades absurdas. Era como um WhatsApp da época, só que muito mais charmoso e mecânico. Bancos, escritórios, até a bolsa de valores, todo mundo usava essa belezinha para mandar recados importantes em questão de minutos. Mas e aí? O que aconteceu com essa maravilha da engenharia? Com a chegada do telefone e, mais tarde, da internet, o telégrafo pneumático acabou indo parar no museu. E o gramofone, hein? Revolucionou a maneira como as pessoas curtiam um som. Antes dele, nada de Spotify, nada de playlists, nada de streaming. A única forma de ouvir música era ao vivo e a cores. Imaginem só a dificuldade de organizar um show, um sarau ou qualquer evento musical naquela época. Era dureza, meus amigos. E a máquina de escrever? Essa guerreira mecânica foi a companheira inseparável de escritores, jornalistas e estudantes por décadas. Era a ferramenta perfeita para colocar as ideias no papel, literalmente. Claro que hoje em dia a gente tem computadores superpotentes e softwares de edição de texto incríveis. Mas quem nunca sentiu aquele gostinho especial de escrever em uma máquina de escrever? É como voltar no tempo, uma verdadeira viagem nostálgica. Essas invenções, por mais ultrapassadas que pareçam hoje, foram verdadeiras revoluções tecnológicas no seu tempo. Elas nos mostram que a criatividade humana não tem limites e como a tecnologia está em constante evolução, sempre se reinventando. E se eu te contar que os carros elétricos não são uma ideia nova? Eles já existiam há mais de um século. Pois é, no comecinho do século XX, eles já circulavam pelas ruas, surpreendendo a todos com sua inovação. Naquela época, a galera estava dividida entre os carros movidos a gasolina, os elétricos e até mesmo os movidos a vapor. Era uma verdadeira batalha de tecnologias. Era uma verdadeira disputa de titãs automobilísticos, cada um tentando provar sua superioridade. E acreditem, os carros elétricos tinham lá suas vantagens. Silenciosos, não poluíam o ar e eram perfeitos para o uso urbano. Eram ideais para as cidades. Mas então, por que diabos eles não emplacaram naquela época? O que deu errado? A tecnologia das baterias ainda estava engatinhando e os carros elétricos não tinham autonomia suficiente para competir com os movidos a gasolina. A limitação era grande. Mas essa história nos mostra que a busca por alternativas mais sustentáveis e eficientes para os carros já existe há muito tempo. A inovação sempre esteve presente. Outra tecnologia que quase dominou o mundo foi a dos dirigíveis. Eles eram majestosos. Imaginem só, cruzar os céus a bordo de um gigante do ar, flutuando como uma pluma ao vento. Era uma experiência única. Era o máximo do luxo e da sofisticação, uma verdadeira viagem dos sonhos. Os dirigíveis eram vistos como o futuro do transporte aéreo, mas um certo evento em Nova Jersey, em 1937, marcou o fim da era dessas maravilhas aéreas. Uma tragédia. O desastre com o Hindenburg, um dirigível alemão que pegou fogo durante o pouso, chocou o mundo e manchou a reputação dessas aeronaves. Foi um golpe fatal. É claro que acidentes acontecem, mas com os aviões se mostrando cada vez mais seguros e eficientes, os dirigíveis acabaram perdendo espaço. A aviação tomou a dianteira. Esses exemplos mostram que o caminho da inovação nem sempre é uma linha reta. Há muitos desafios. Às vezes, tecnologias promissoras acabam sendo preteridas por outras que se mostram mais adequadas ao contexto da época. A evolução é constante e imprevisível.
Se você acha que smartwatch é coisa de gente moderna, prepare-se para ter sua mente explodida. Lá em 1998, a IBM lançou o IBM Watchpad, um relógio inteligente que fazia de tudo: acessar a internet, enviar e-mails, controlar a agenda e até mesmo fazer ligações. Era praticamente um Star Trek no seu pulso. Mas como diabos, essa maravilha tecnológica não se tornou um sucesso absoluto na época? Simples. A internet ainda estava engatinhando, os celulares eram tijolões, e ninguém tinha paciência para ficar digitando em uma tela minúscula. E que tal um óculos de realidade virtual? Em 1968? Pois é, a Universidade de Utah, nos Estados Unidos, desenvolveu o The Sword of Damocles, um trambolho gigantesco que permitia ao usuário imergir em um mundo virtual. Só que naquela época, a resolução era péssima, o sistema era lento e a experiência devia ser mais próxima de um pesadelo do que de um sonho. Mas mesmo assim, essa geringonça abriu caminho para o desenvolvimento da realidade virtual como conhecemos hoje. Essas invenções mostram que a criatividade humana não tem limites e que muitas vezes a tecnologia precisa de um empurrãozinho do tempo para alcançar o seu potencial máximo. Preparem-se para conhecer as ideias mais malucas que já passaram pela cabeça do ser humano. Já imaginou um dispositivo que te permite fumar na chuva sem molhar o cigarro? Pois é, isso existe. Ou melhor, existiu. Apresento a vocês o guarda-chuva de cigarro, uma engenhoca bizarra que, acreditem, foi patenteada nos anos 50. E que tal um carrinho de bebê à prova de gás? Essa belezinha macabra foi criada durante a Segunda Guerra Mundial, com o objetivo de proteger os bebês de possíveis ataques com gases tóxicos. É de arrepiar. E o que dizer do rádio chapéu? Essa obra-prima da moda e da tecnologia permitia que você ouvisse suas músicas favoritas enquanto passeava por aí, com a antena do rádio saindo do seu próprio chapéu. Era o ápice da elegância, ou não? Essas invenções, por mais absurdas que pareçam, nos mostram que a criatividade humana não tem limites, mesmo que às vezes ela tome rumos um tanto quanto peculiares. Quem nunca agradeceu mentalmente ao gênio que inventou o forno de micro-ondas? Essa invenção transformou a maneira como preparamos nossas refeições diárias. Essa maravilha tecnológica, que hoje em dia é quase um item essencial em qualquer cozinha, tem uma história curiosa e um tanto quanto improvável. Vamos descobrir como tudo começou. Tudo começou com um projeto militar durante a Segunda Guerra Mundial, quando a tecnologia de radar estava em pleno desenvolvimento. Percy Spencer, um engenheiro da Raytheon Corporation, estava trabalhando em um radar quando percebeu que a barra de chocolate no seu bolso havia derretido. Isso despertou sua curiosidade científica. Intrigado, ele fez alguns testes e descobriu que as micro-ondas emitidas pelo radar eram as responsáveis por aquecer o chocolate. Ele então começou a experimentar com outros alimentos. E assim nasceu o forno de micro-ondas, uma invenção que rapidamente ganhou popularidade. Uma invenção que revolucionou a maneira como cozinhamos e que se tornou um ícone da praticidade na vida moderna. Hoje, é difícil imaginar uma cozinha sem ele. E por falar em invenções que mudaram o mundo, você já ouviu falar da penicilina? Outro exemplo de como a ciência pode transformar vidas. Essa descoberta acidental revolucionou a medicina e salvou milhões de vidas ao longo do século XX. Foi um verdadeiro divisor de águas. Tudo começou com um erro de laboratório do médico e bacteriologista Alexander Fleming, que estava sempre em busca de novas descobertas. Em 1928, Fleming estava estudando culturas de bactérias quando percebeu que uma delas havia sido contaminada por um fungo. Esse momento foi crucial. Para sua surpresa, o fungo estava impedindo o crescimento das bactérias ao seu redor. Isso levou a uma série de experimentos. Fleming identificou o fungo como sendo do gênero Penicillium
e descobriu que ele produzia uma substância capaz de matar bactérias. Essa substância foi chamada de penicilina. A descoberta da penicilina foi um marco na medicina e abriu caminho para o desenvolvimento de diversos outros antibióticos. Uma verdadeira revolução na saúde. E aí, gostaram dessas invenções surpreendentes? Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. E você, conhece alguma invenção curiosa ou engraçada que ficou perdida no tempo? Compartilhe nos comentários. Quem sabe ela não vira tema para um próximo vídeo.